Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu li o texto que conta a história de Eliseu e a Sunamita, a mulher Sunamita. Então está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, mas eu vou ler apenas o versículo 22, que está assim. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe, ou está tudo bem. Não sei se você conhece essa história, quero contá-la rapidamente. Então, Eliseu, um profeta de Deus, ele passava por uma cidade chamada Sunem, e nessa cidade, então, havia uma mulher que resolveu acolher o profeta e o seu auxiliar. Ela era uma mulher de posses, ela fez com que o seu marido construísse um quarto para Eliseu, onde ele podia descansar todas as vezes que estava por ali na região de Sunem. Eliseu ficou muito grato com esse carinho dessa mulher e descobriu que ela não conseguia ter filhos, ela era estéril. Então ele profetizou a ela que ela teria um filho. Então, como a profecia é de Deus, e sendo profecia de Deus sempre vai acontecer, sempre vai se cumprir, ela então tornou-se mãe de um menino. Bom, certo dia, esse menino estava com o pai no campo e pegou uma insolação muito forte. Ficou com muita dor de cabeça e o pai mandou então o menino de volta para casa para que ele ficasse com sua mãe. E esse menino ficou no colo da sua mãe até que ele morreu. E aí, então, a mãe, você espera que uma mãe, o único filho, não é? O filho que ela não podia ter, agora estava morto em seus braços. Que reação você espera de uma mulher numa situação dessa? Pois bem, essa mulher, essa mãe, ela não gritou, ela não se desesperou diante de todos, não fez escândalo nem nada. Ela pegou o corpo do seu filho e levou-o até o quarto que ela tinha construído para o profeta Eliseu. Deixou ele sobre o leito, fechou a porta, e aí então nesse versículo 22 revela o que ela fez em seguida. Ela pede ao seu marido que providencie um servo e uma montaria, porque ela ia ao encontro do profeta Eliseu. E o marido, sem saber o que tinha acontecido, ele não sabia que o filho havia morrido, ele perguntou: mas por quê? Não é nenhuma ocasião especial, por que você quer vê-lo? E ela diz: não se preocupe, ou está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. É interessante essa reação dessa mulher, porque significa muita coisa. Ou ela não tinha noção da realidade, ou ela tinha muita fé no Senhor Deus, o Deus de Eliseu. Pois ela colocou o filho, que já estava morto, no quarto do profeta. Não no seu próprio quarto, no quarto conjugal. Não, ela o coloca no quarto do profeta. E aqui nós temos um movimento muito interessante da parte dessa mulher. Ao colocar o seu filho no quarto do profeta, ela está dizendo que está colocando o seu problema, o seu sofrimento nas mãos de Deus. E aí então ela vai buscar o profeta. E aí, nessa montaria, ela vai até o monte onde estava o profeta. E a distância era de cerca de 40 quilômetros, mas ela vai lá. Ela vai com a certeza absoluta de que haveria de obter uma resposta de Deus a partir do profeta Eliseu. E quando ela chega ali diante do profeta Eliseu, estou resumindo a história, ela se lança aos pés de Eliseu e chora e clama, e aí então ela abre e derrama o seu coração diante de Deus e diante do profeta. O
profeta, então, ele segue com ela até a sua casa, vai até o quarto onde ela havia depositado o corpo do menino, e ali, então, o profeta, ele orando a Deus, buscando a face de Deus, ele opera um grande milagre e o menino é ressuscitado. Muito bem, aqui a grande lição é que quando nós enfrentamos uma situação de crise, mas uma crise tremenda, de perda, nós, os que cremos, nós, os que confiamos em Cristo Jesus, não devemos nos desesperar. Muito pelo contrário, devemos buscar diante de Deus aquela paz, aquela tranquilidade que há de nos orientar, de nos conduzir em meio à tempestade que se abateu sobre nós. Somente Deus tem a resposta, somente Deus tem a solução, qualquer que seja o tamanho do nosso problema. Ao enfrentá-lo, busquemos a face de Deus, confiemos nele, confiemos de fato como essa mulher confiou no Senhor, porque ela entendeu que não valeria a pena, não adiantaria nada gritar, se descabelar, não tinha valor nenhum. Ela resolveu ir ao encontro de Deus através do profeta Eliseu. E lá então ela pôde clamar ao Senhor, pôde derramar o seu coração e manifestar ali não só a sua tristeza, mas também a sua fé no Senhor. Que nós também possamos fazer isso. Não entremos em desespero. Não tem nenhum tipo de utilidade para nós entrarmos em desespero. É claro que nós somos impactados com as notícias, com a situação, mas busquemos rapidamente tranquilizar o nosso coração, crendo que o nosso Deus sempre está no controle de tudo e somente Ele tem a última palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.